Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor. Eu quero compartilhar convosco um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz o texto sagrado que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça queimava no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Amém. Eu quero vos falar nessa noite a respeito de um tema que muito nos interessa e, evidentemente, para nós que já temos um certo contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, para nós não é, ou pelo menos não deveria ser novidade, o fato de nós servirmos a um Deus que fala, a um Deus que vê, a um Deus que ouve e um Deus que se move. Né? Diferentemente dos outros deuses, e você pode estranhar, existem outros deuses? Efetivamente não existe, só existe um Deus, mas na cabeça ou no coração de muitos povos, muitas nações no passado, e na cabeça de muita gente ainda existe a ideia da possibilidade de um outro Deus, né? Evidentemente, pela Bíblia Sagrada, só um Deus tem esses atributos como nós, né? O Salmo 115, referindo-se aos ídolos pagãos, aos deuses feitos de prata, de madeira, de ouro, de ferro, diz o salmista que esses têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a estes os que os fazem, e quantos neles confiam. Nós confiamos, evidentemente, num Deus que fala, num Deus que vê, num Deus que ouve e num Deus que se move. Amém? Amém. O presente texto, o texto que nós lemos, a partir do verso número 4, nos mostra o nosso Deus falando. Né? A partir do versículo 4, a gente percebe um Deus que durante 400 e tantos anos esteve calado.
Nós estamos num contexto de Israel estar exilado na nação do Egito. A história conta que Jacó e mais 70 pessoas saíram da terra de Canaã e foram por conta de José, seu filho, que passou a ser governante ou governador no Egito. Mas logo essa pequena família, que se tornou uma grande família, passou a ser subjugada e se tornou uma grande nação, sendo escravizada dentro de outra nação. É nesse contexto que levanta-se, ou é levantado, Moisés como libertador. E o grande libertador, na realidade, é Deus, que vai usar esse homem chamado Moisés, né? Então, durante 430 anos, Deus manteve-se calado, né? Muito embora seja esse Deus que fala, mas foi um Deus que se manteve calado durante todo esse tempo. E às vezes na nossa vida é assim. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes a gente passa por desertos, como a gente costuma dizer, por vales, né, que podem ser uma doença, pode ser uma crise matrimonial, pode ser um problema de ordem profissional, pode ser uma tristeza aparentemente sem causa, isso se tornar um deserto na nossa vida. E às vezes a gente pode achar, por talvez não discernir, né, e pensar, imaginar num Deus calado. E às vezes Deus realmente nos permite passar esse deserto por algum tempo calado, né? E a nação de Israel passou por isso. Mas chega um dado momento em que Deus fala. E na nossa vida não é diferente, né? Muitas vezes a gente pode sofrer durante algum tempo achando que Deus não vai falar, que Deus está esquecido, se esqueceu de nós. E de alguma forma, de alguma maneira, porque Deus pode falar de muitas maneiras, Deus falar, né? Aqui nós vemos Deus dizendo o seguinte, né? Moisés chama pelo nome, ele nos conhece pelo nome, o nosso Deus, ele sabe o nosso nome, né? Ele diz: Moisés, Moisés. E aí Moisés respondeu que, sabe, ele não sabia quem era. Eu estou aqui, quem está falando, né? Mais ou menos, imagina você, né? Não tinha conhecimento de Deus. Ele disse: olha, não chega para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E aí Deus se apresenta: eu sou o Deus do teu pai. Pai, no caso, não o pai, mas o ancestral, né? Aquele, muitos anos atrás, Abraão antecede alguns anos, centenas de anos, né, a Moisés. Então, um pai no sentido de que o patriarca Abraão, né? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Então a gente vê Deus falar. E ao falar, o próprio Deus diz que ele não somente fala. Falando, a gente vê que ele está falando através do texto, mas ele próprio testifica de si mesmo, dizendo que além disso, ele vê. Ele enxerga as coisas, ele observa, né? Disse ainda o Senhor no versículo 7, certamente eu vi a aflição do meu povo. Deus vê todas as coisas. Aparentemente a gente pode achar que Deus não vê, né? Puxa, parece que Deus não está vendo. Deus não está percebendo, né? Ou se está vendo, não está muito interessado. Deus, ele vê todas as coisas. Eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço o seu sofrimento, né? Mas ele, além de ver, ele também diz que ele ouve. Ele ouve. Também no versículo 7, ele diz: eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que subjugavam, aqueles que usavam de rigor, né? Aqueles que os escravizavam, né? Eu ouvi o clamor deles. Eu estou falando, eu estou dizendo que eu vejo as coisas de Moisés, eu estou dizendo que eu ouço as coisas de Moisés. E depois, finalmente, ele diz que ele se move. E se descer aqui é num sentido... Deus, ele preenche todos os espaços. Deus é Espírito, Deus é infinito, né? O sentido aqui de descer é no sentido de se locomover ou de se mover, de agir na direção, de vir em direção ao povo para libertá-lo, né? Diz assim o versículo 8, por isso eu desci. Então,
Eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para livrá-lo. Nessa noite, eu quero falar sobre o primeiro ponto, o Deus que fala. Nós provavelmente, se assim Deus nos permitir, nos próximos domingos nós ainda vamos estar falando sobre o fato de um Deus que vê, posteriormente um Deus que ouve e depois um Deus que se move. Hoje eu quero falar exclusivamente sobre um Deus que fala. Amém. Talvez você, na sua mente, pode achar que Deus fala de uma única forma, né? Para nós que somos amantes da palavra de Deus e somos ouvintes, achamos que Deus fala normalmente, via de regra, sim, através da sua palavra, através da pessoa que faz uso da sua palavra. Mas Deus pode falar de muitas formas, de muitas maneiras. Deus pode falar a nós, né? No terceiro versículo da Bíblia, imagina, né, a Bíblia iniciando, e o seu terceiro versículo, no seu primeiro capítulo, que é Gênesis, nós vemos Deus falar. E a Bíblia diz assim no versículo 2: e disse Deus, né? Então nós já começamos a Bíblia e a própria Bíblia testificando que Deus falou, que Deus fala, né? Disse Deus, você se lembra a primeira coisa que Deus disse? Haja luz, né? Foi a primeira coisa que Deus disse, pelo menos no relato bíblico, né? E quando Deus fala, e porque Deus fala, por causa do seu falar, tudo se fez, justamente porque Ele falou. E tudo se faz, justamente porque Ele fala. Diferentemente de nós, que muitas vezes falamos, não é assim que acontece? Falamos, e parece que as coisas não acontecem muitas vezes. Mas quando Deus fala, tudo se faz, tudo acontece, segundo a sua palavra, porque a sua palavra tem poder. Então, quando Ele diz assim, haja luz, a Bíblia logo em seguida diz, e houve luz. Porque tudo se rende, tudo se dobra e tudo acontece por causa do poder e da autoridade que existe na palavra colocada pelo Senhor. E o Senhor prossegue dizendo, haja firmamento, e hoje firmamento, houve firmamento, e tudo se fez, assim por diante, né? Então nós vemos inicialmente já na Bíblia, né, esse fato, essa realidade de um Deus que fala. E é verdade que Deus, eu entendo, penso assim, o nosso Deus não é um Deus tagarela, diferentemente de nós. Falamos muito, falamos. Uns falam mais, outros falam menos, mas normalmente a gente fala bastante, né? E fica só, muitas vezes, só na palavra, só no discurso. Deus não é um Deus tagarela. Você vê que Deus permanece 430 anos calado, né? E quando Deus fala, Ele disse, eu vim livrar vocês. E Deus vai livrar, e livrou, porque a sua palavra empenhada não volta atrás, não cai, não se perde. O Senhor, Ele é tremendo. O Salmo 29 diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despede chamas, ela faz dar cria as corças, desnuda os bosques, a voz do Senhor, né? Então, quando Deus fala, é algo tremendo, né? Quando Deus fala, é muito importante que Deus nos fale, e Deus nos fala, só que muitas vezes nós não estamos apercebidos, muitas vezes não estamos atentos, né? Estamos preocupados com tantas coisas e nos esquecemos de que servimos a um Deus que fala, que está disposto a falar ao nosso coração. O autor aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, diz que Deus falou aos pais através dos profetas. Então Deus pode falar através dos profetas. Boa parte dos textos sagrados são textos proféticos. Ou seja, Deus falando ao seu povo através de um homem.
Só que antes desse homem falar ao povo, às pessoas, Deus falou a ele. Então ele se torna um emissário, ele se torna um entregador de recado. Né? O profeta não é mais do que isso. Né? É a mesma coisa que você chegar e dizer assim para o seu filho: olha, meu filho, vai lá e diga para fulano de tal que é assim, 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 assim. E o seu filho vai lá, olha, meu pai mandou dizer que é assim, assim, assim. E Deus fala através dos profetas. E o autor dos Hebreus diz que no contexto do livro dos Hebreus, ali por volta dos anos 60, 70, então Deus falou através do Filho, porque verdadeiramente Jesus Cristo é a encarnação do Deus vivo, e através dele também a palavra de Deus nos é entregue. Deus nos fala através também do seu Filho. Mas como igreja, especialmente, o livro de Apocalipse diz que a igreja, para a igreja, o Espírito Santo fala. E quem é o Espírito Santo senão Deus? Né? Então, Deus fala através do seu Espírito para a igreja, através da sua palavra para a igreja, né? Por isso que o texto sagrado diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em cada texto, a cada igreja, você vê o desfecho assim dizendo Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós estamos lá em Antioquia, né, e nós vemos a primeira missão sendo lançada através de Paulo e Barnabé, a igreja se reúne, né, ora a Deus, e diz o texto sagrado no capítulo 13, no versículo 2 desse livro o seguinte: e disse o Espírito: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho comissionado. Então o Espírito Santo, ele fala, né? Deus fala através dos profetas, Deus falou através de Jesus, Deus fala através da sua palavra. Mas se Deus fala, o que eu devo fazer? Toda palavra, ela tem que ser aplicada, ela tem que ter uma aplicação, e ela tem que ter uma utilidade. Não adianta nada, né, nós ouvirmos a palavra, recebermos a palavra e não correspondermos a ela. Todo o propósito, todo o objetivo principal de recebermos a palavra é, de alguma forma, reagirmos ou darmos um retorno, né, a essa palavra que nos é dada. Fazermos algo. O que devemos fazer diante da verdade e da realidade que servimos a um Deus que fala? O que devo fazer? O que devo fazer? E aí, justamente, é a resposta da igreja, é o comportamento da igreja diante dessa realidade. A igreja deve ouvi-lo. A igreja deve estar atenta. Quantas vezes, né, a esposa, o marido chega em casa e a esposa quer falar alguma coisa, né, e ela fala, e o marido está no mundo da lua. Ele não está nem se apercebendo que ela está falando. Você não já viu isso acontecer? A mulher falar, ou um filho falar, e o cara está voando, o cara está lá 3 dias atrás, os olhos dele estão voltados para o infinito, né? Está perdido. E aí, cara, tu está escutando o que eu estou falando? Então, se é importante nós ouvirmos as pessoas por uma questão até de educação, quando alguém fala, quando alguém dirige a sua voz, a sua palavra, nós ouvirmos, prestarmos atenção ao que a pessoa diz. Imagina o nosso Deus amado, o nosso Criador, aquele que nos sustenta, aquele que tem poder para nos dar vida e a vida abundante, aquele que tem poder para nos salvar, aquele que tem poder para nos curar. Ele fala de muitas formas, então se ele fala, eu devo ouvi-lo. Quantas pessoas têm em suas casas uma Bíblia que estão criando pó, né? Que não se abre, que não se lê? A Bíblia é uma carta de Deus endereçada ao homem, mas quantas pessoas estão interessadas em ouvir Deus? Mas talvez porque no fundo, o entendimento de Bíblia para essas pessoas é de que é um livro escrito por homens. Isso é coisa de homem. E nós somos sabedores que não é assim. Esses homens foram inspirados, sim, e a Bíblia testifica de si mesmo, a palavra, que é a palavra.
capaz, habilitada para nos edificar, para nos alimentar e para nos salvar, para nos dar sabedoria. Devemos estar atento, devemos ouvi-lo. Abra comigo em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, no deserto, quando o povo sai do Egito e durante 40 anos peregrina no deserto, muitas vezes o povo se rebelou, o povo não deu ouvido à voz de Deus. Ao contrário, fez o que não devia fazer. Então, a palavra do Senhor para nós, o seu recado, a sua vontade é de que não devemos endurecer o nosso coração. Devemos estar abertos, devemos estar atentos, devemos ouvi-lo. Às vezes, paga-se uma fortuna, para se ouvir alguém que vai dar lá uma palestra motivacional. Eu não subestimo essas pessoas, esses profissionais. Eu acho que alguma coisa sempre é útil, mas muitas vezes paga-se caro, para se ouvir uma pessoa que tem uma experiência limitada, uma experiência pequena, e desprezamos aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que tudo fez, inclusive a nós mesmos, que conhece o nosso coração, a nossa alma. Às vezes gasta-se um tempo com um profissional para esse profissional identificar, o emaranhado da nossa alma, para ele tentar descobrir o que se passa, e os olhos de Deus estão olhando dentro, mas sabe exatamente o que se passa. Certamente nos tempos difíceis Deus tem uma palavra para nós. Precisamos estar atentos, precisamos ouvir. Êxodo 19, versículo 1 diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se guardardes a minha aliança, se ouvirdes a minha voz, Deus quer que nós o ouçamos. E Deus certamente tem muitas maneiras de falar. Deus pode falar com você através de uma criança. Não sei se você já teve essa experiência. Através de uma pessoa que nem sabe do teu problema. Porque Deus é Deus, irmãos. A pessoa não está nem tendo conhecimento que está sendo usado para falar. Uma criança Deus pode usar. Deus já usou uma jumenta para falar, abriu a boca da jumenta com Balaão. Não é verdade? Imagine uma pessoa. Deus pode usar o teu pai, Deus pode usar um amigo. Deus é Deus, Deus não se limita, mas, via de regra, Deus usa a sua palavra para nos falar. Por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra do Senhor e buscarmos conhecer cada dia mais e mais. Mateus capítulo 17, versículo 5. Naquele episódio, quando Jesus subiu ao Monte da Transfiguração e levou consigo Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá em cima, e aí as vestes de Jesus resplandeceram, o seu rosto brilhou como o sol, e aí do alto da nuvem, uma nuvem que os encobriu, veio a voz do Pai Celeste. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem me realizo, em quem me comprazo. A ele ouvi, ou seja, ouçam ele.
Ouça. Né? Deus fala através de Jesus. Né? Ele deixa o seu ensino, ele deixa a sua doutrina, que é a vontade do Pai. Né? Mas hoje parece que interessa muito mais as pessoas ouvir outras coisas e não as coisas de Deus. Nós devemos estar atentos, nós devemos ouvi-lo. Né? E quando se despreza a palavra de Deus, normalmente isso pode trazer ruína para a nossa vida. Pelo menos é assim que diz o texto, né? A um povo como Israel, Deus falando a esse povo, justamente por esse povo ter desprezado a sua voz, não ter dado ouvido à sua palavra. Abra comigo Jeremias capítulo 6 e versículo de número 19, diz assim: ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. O povo aqui, Israel, foi o povo rebelde, que foi salvo por Deus, mas insistentemente não ouvia, né? Não queria ouvir. Às vezes isso se passa com a gente ouve tanta gente, pede conselho para tanta gente, e a gente não se dispõe a ouvir o Senhor, né? Parece que é difícil ouvir Deus, parece que é difícil discernir a sua voz. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Porque não estão atentos às minhas palavras. Estar atento, né? A exortação de Jesus em Apocalipse é: quem tem ouvidos, preste bastante atenção. Quem tem ouvidos, esteja atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito é Deus, o que Deus fala à igreja. Né? Então devemos falar, devemos ouvir, irmãos. Se nós servimos a um Deus que fala, temos que estar atento. Temos que buscar nele também o discernimento, discernir a sua voz. Porque muitas vezes parece que existe uma confusão. Né? Será que é o meu coração? Será que é a coisa da minha cabeça? Será que é Deus? Né? Esse discernimento. Existem formas que Deus fala que não tem como a gente se enganar. E uma delas é a sua palavra, e nós temos acesso à palavra de Deus. Jeremias ainda 23, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu corpo, não do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. E aí diz o Senhor, porque quem esteve no conselho do Senhor, e quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então Deus está testificando, olha, o meu povo não me ouviu. O meu povo, ele ouve os homens, os mentirosos, que falam coisa do seu próprio coração, que não fui eu que falei, mas a minha eles não ouvem. E isso então traz ruína. Jesus Cristo, quando ele fala sobre a importância, a necessidade de nós darmos ouvidos ao seu ensino, que é o ensino do Pai, é o ensino de Deus, é a palavra de Deus, ele estabelece justamente o que estamos falando. O fato de nós ouvirmos nos trará alegria, nos trará bem-aventurança, nos trará regozijo, nos trará, quem sabe até, em algum sentido, sucesso. Mas o não ouvir, o desprezar, nos trará ruína. E quando fala ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7 de Mateus e no versículo de 24, diz assim, toda pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o bom ouvinte. Ele não só ouve, mas ele pratica também. Todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato
que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o primeiro é aquele que ouve e pratica. E ele é comparado a um homem prudente, que vai fazer uma edificação, ele vai fazer a fundação dessa casa sobre rocha. E vai vir vento, vai vir tempestade, a casa está firme. Mas aquele que ouve, mas não dá bola, aquele que, como a gente diz na gíria, entra aqui e sai aqui, muitas vezes é assim. Na vida, na nossa vida de relação com as pessoas, muitas vezes é assim, a gente ouve as pessoas, mas não dá bola, não releva, não valoriza, E já é um problema, porque às vezes a gente está desprezando o conselho bom, Quantos filhos se perderam porque não ouviram os conselhos dos pais? Entrou por aqui, saiu por aqui. Agora imagine o Deus o Deus de Abraão, dos nossos pais espirituais de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus que fez todas as coisas. A necessidade e a importância de nós valorizarmos a sua palavra e estarmos atentos à sua voz.